Então, vamos embora hoje falar sobre felicidade, que não é apenas a busca do prazer. O prazer não significa necessariamente felicidade. Vamos falar um pouco sobre filosofia, sobre o comportamento hedônico, que seria esse comportamento em busca do prazer, e o comportamento eudaimônico, que seria o inverso, que seria um comportamento que tem uma atitude voltada para um esforço que vai recompensar em algo a longo prazo, que vai te trazer um bem-estar e um crescimento a longo prazo. E para isso eu quero citar também uma aula do Wesleyan, do Reservatório de Dopamina. Nessa aula, o Wesleyan ele cita inclusive um experimento, uma análise que fizeram com algumas pessoas muito bacana, porque durou algum tempo, né? As pessoas foram analisadas aí durante alguns meses. E é muito interessante perceber que as pessoas que tiveram comportamentos hedônicos, né, só em busca do prazer imediato, né, isso é, quando você com recorrência vai lá e come uma comida um pouco mais indulgente, um hambúrguer, uma pizza, um sei lá o quê, ou fica assistindo Netflix, ou fica só em festa, ou vai beber. Enfim, esses comportamentos, se eles são feitos de forma recorrente, eles trazem um bem-estar imediato, mas a longo prazo eles trazem infelicidade. Olha que interessante de observar isso. Quando feitos de forma muito recorrente, a longo prazo aquilo vai gerando uma infelicidade, inclusive uma adaptabilidade negativa, porque quanto mais você faz algo que a princípio te dava prazer, em dado momento aquilo deixa de te dar prazer como antes, e aí você precisa ir para, como a gente chamaria, drogas mais pesadas, né? A gente precisa mais e mais, ou beber mais, ou comer coisas mais gostosas, ou estar em uma festa mais sei lá o que lá, entende? Aquilo passa a ser insuficiente. E o contrário também é verdadeiro, né? O comportamento eudaimônico, quando é insistido por um tempo, é muito interessante como você vai criando uma adaptabilidade positiva. Então, se você tem uma alimentação saudável e você insiste por um tempo, você consegue cada vez mais tornar essa alimentação mais saudável. Se você estuda um livro complexo, você consegue cada vez mais ler livros mais complexos. Se você está treinando, você consegue, ao longo do tempo, ter treinos mais pesados, mais intensos, entende? Então, tudo isso é muito interessante. E aí, quando ele cita as pessoas que, né, foram analisadas com um comportamento eudaimônico que, ao longo do tempo, né, tiveram essa experiência que, a princípio, não traz bem-estar, né? É um comportamento que traz esforço, mas observou-se que, ao longo do tempo, né, foi gerado um bem-estar. A felicidade, digamos, a gente poderia associar mais com essa ideia de bem-estar do que com prazer, exatamente, tá? Até porque ela não é estável, a felicidade, ela é um estado, ela é, por isso, bem-estar. Você está se sentindo bem naquele momento, porque a vida ela é realmente um desequilíbrio. Então tem hora que a gente vai sentir desprazer, dificuldades, esforços, né, muitas coisas, frustrações. A vida é exatamente isso e a gente precisa ter isso em mente e não achar que a gente vai chegar a um ponto em que a felicidade existe ou que a estabilidade existe. Essa é uma grande ilusão que gera uma frustração e uma infelicidade permanente, porque você nunca vai chegar, né? Então, é muito interessante
os exemplos, né, por exemplo, de um comportamento eudaimônico que traz felicidade, e, no entanto, não tem nada a ver com um bem-estar imediato, com um prazer imediato. Por exemplo, quando você tem uma criança pequena, você tá ali sofrendo privação de sono, isso não tem bem-estar nenhum, não tem prazer nenhum. Porém, ao longo do tempo e de maneira maior, você tem uma felicidade imensa que está conectada com o propósito. Essa felicidade está conectada com uma manifestação na vida que vai culminando, né? Que vai crescendo, você vê aquilo se formando. E isso traz também um prazer, realmente, para quem consegue se conectar com isso, você observar isso, e para isso existem ferramentas, inclusive, muito interessantes, que é você fazer uma observação muito atenta da sua vida ao longo do tempo, porque muitas vezes a gente tem um processo de desvalorização ou de uma incapacidade de olhar para a sua evolução. Então, às vezes você pode observar como você estava há um ano atrás, ou como você estava há 2 meses atrás. Se você começou um processo, está agenciando aí um movimento de dieta, ou de treino, ou de estudo, o que quer que seja, e se você observar que em dado momento você esteve ou mesmo financeiro, olha que interessante, isso é algo estudado também na galera de neurofinanças, ó. Quando você tá em um momento, por exemplo, pensa no ano novo do ano passado, sei lá, você lembrar de como você estava, com qual celular você estava, o que seja, e você pensar agora na sua evolução, isso é extremamente importante para você compreender e trazer prazer para essa sensação de evolução. Porque senão você nunca consegue agenciar esses movimentos e fica sempre num processo autodepreciativo, ou de negatividade, ou de ver erro, né, nas coisas, que a gente sabe que é um comportamento depressivo, é um sintoma que inclusive tem bastante gente, né, com depressão, que significa até, do ponto de vista neurocientífico, uma ativação muito constante do córtex cingulado anterior, que é uma zona de detecção de erro, por exemplo, quando a gente está vendo uma mágica e a gente tá ali olhando e falando, não, tem algo errado ali, não, aquilo é uma mágica, não, é um truque, a gente fica tentando detectar qual é o erro, essa zona está super ativada. E os estudos mostram que pessoas muito depressivas também ficam com essa zona ativada, ou seja, você fica sempre achando erro na vida, achando defeito na vida. Não, tem algo errado, não, eu tô errada, ou não, não vai dar certo, entende? Então, é muito interessante, e por isso eu falo até das ferramentas que eu uso com caderno, com escrita, com carta do futuro, ou com você escrever o que você fez no seu dia e você observar essa evolução. Isso traz um movimento cada vez maior, e reforço aqui, isso é um reforço neural, tá? Você vai aprendendo a observar essas mudanças, essas evoluções na sua vida. Isso é fundamental. Se você entra num processo depreciativo, você não consegue fazer esses movimentos maiores na sua vida, porque você sequer observa que eles estão ocorrendo. Essa é uma tendência bem geral. As pessoas, com muita frequência, elas não observam quais são suas próprias evoluções, não se auto-reconhecem e, em geral, elas têm um comportamento reclamão com a vida.
E isso não ajuda em nada, só atrapalha. E aí, conforme você vai tendo essa tendência, você tende ao comportamento hedônico, você tende ao o que o Wesley até chama de síndrome do já que é já que tá tudo uma merda, então eu vou pisar na jaca mesmo, entendeu? É uma coisa muito recorrente nas pessoas, do tipo, já que eu não fiz um café da manhã direito, saudável, eu vou hoje passou, vou comer mal mesmo, nem vou treinar, sabe? Tem bastante isso. E isso é um absurdo pra mim, é impressionante. Pra mim é o inverso. Na hora que eu vejo, é, e isso até quem tem um comportamento reforçado no sentido eudaimônico, às vezes a pessoa tem até dificuldade de ter um comportamento mais hedonista, né? Ela se sente mal. Isso, às vezes, eu tenho um pouco, pelo menos nesse momento da minha vida em que eu tô mais focada no crescimento. É incrível como um comportamento que deveria resultar em prazer pode também gerar uma certa sensação de desprazer, que é tô aqui pisando na bola. Tô aqui pisando na jaca e, enfim, você fica com aquela sensação assim. Mas o que eu tava dizendo, né, é que as pessoas que vivem num processo muito negativista, elas acabam não tendo essa visão ampliada da vida e da evolução e dos movimentos e acaba sempre se entregando por um comportamento hedônico do já aqui e do prazer da recompensa que você acaba se adaptando de uma forma negativa e cada vez mais essas recompensas elas não te trazem um prazer da maneira certa, que seria quando elas são de fato uma recompensa com relação a um esforço. Se elas ficam muito indulgentes, recorrentes, elas acabam perdendo valor, literalmente. Mas se elas entram na sua vida como uma recompensa real de um esforço que você teve, por exemplo, passei a semana inteira fazendo tudo certinho, me alimentando bem, treinando, e agora no fim de semana posso tomar um pouco de vinho, comer uma comida um pouco mais indulgente, isso você vai ter a sensação de um prazer de recompensa do que você fez. E isso reforça a sua, né, o seu comportamento eudaimônico, isso reforça o seu comportamento de esforço e dedicação. E, claro, galera, lembrando que se você pisa na jaca no fim de semana, você vai ter aquele resultado que o Wesley fala que é o comportamento que resulta igual a zero, né? Se você fez uma dieta durante a semana e no fim de semana você comeu mais a mesma quantidade de calorias que você fez déficit durante a semana, você vai estar fazendo um comportamento de soma zero. Isso é muito interessante que ele traz também, é muito bacana. Então, pessoal, essa é uma conversa que é muito, assim, importante pra gente tá tendo, assim, porque hoje em dia é quase uma epidemia, né? O comportamento hedônico de prazer imediato, porque tá tudo muito acessível, é muito fácil ter isso. Isso nunca existiu na história da humanidade. Você não tinha acesso a comidas ultra calóricas, hiperpalatáveis aí a qualquer momento, dando um clique no celular. Aí chega o iFood. É completamente incomum e a gente não tem a menor ideia da consequência que isso vai ter. Quer dizer, a gente já tem alguma ideia porque a gente já está sofrendo um pouco das consequências, mas a longo prazo eu imagino que isso seja
muito complicado, muito. E é por isso que a gente tem que ter essas conversas difíceis, que a gente tem que ter um olhar muito criterioso para o que a gente está fazendo na vida, sabe? É algo assim, tá muito acessível. Por isso que a gente fala que estamos vivendo um momento mimados de dopamina. A gente tem esses prazeres, a gente abre o celular, a gente já tem uma descarga de dopamina ali e isso bagunça inteiramente a nossa relação com uma dopamina que a gente tem através de um esforço maior, de algo que realmente a gente conquista, né? Então, fica muito difícil você se relacionar com esforços maiores, tudo você começa a achar que é muito esforçoso, já que você não precisa fazer muito esforço para ter essa dopamina. Você vai ter ali abrindo o celular, você vai ter com o iFood, né? Enquanto que na história da humanidade você tinha que ter um esforço para conseguir algo, uma comida, né? Que você vai sentir aquele prazer. Então, esse prazer, ele sempre esteve conectado a um esforço. É algo para a gente pensar.